desde que eu olhei pela primeira vez para a lição, para o título desta lição, em curiosidade, quando soube que ia passar esta classe em conjunto, que senti um enorme peso e uma enorme responsabilidade. E no início desta semana partilhava com os outros dinamizadores, com o grupo de dinamizadores, que sentia muita responsabilidade pelo tema que nós estudámos durante esta lição, porque afinal, quem é que é o bendito que vem em nome do Senhor? É o nosso querido Jesus Cristo. E não haveria tema que eu me sentisse mais incapaz para vir aqui à frente e falar. Ainda por mais no Dia da Mulher, que a nossa igreja celebra, o Dia Internacional da Mulher é o dia 8 de março, mas hoje a Igreja Adventista está a comemorá-la como um sábado especial. Saber que temos também mais uma menina, venho acompanhada de outra menina aqui para me dirigir a vocês, e que este tema, que em particular a mim encheu de responsabilidade e de incapacidade para falar sobre ele, é a forma como Jesus é representado no livro de Salmos, que é o livro que nós temos vindo a estudar este trimestre. E antes de avançar assim com a recapitulação, gostava de fazer uma pequenina oração, uma breve oração. Querido Deus e bom Pai, Senhor, Tu conheces tudo, Tu conheces-nos todos a nós, Senhor. Tu sabes os motivos que nos trouxeram hoje aqui à Tua Santa Casa. Pai, que Tu possas ser connosco, que Tu possas ser também com quem aqui se dirige e com a Tua Igreja. Venho agora pedir-te uma dose redobrada do Teu Santo Espírito sobre cada um de nós. Que as lições que aprendemos ao longo desta semana venham a ser fundadas no nosso coração, que criem raízes e que possam vir também a transformar-nos a nós e a transformar os outros à nossa volta. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E assim, por ser este um tema tão importante e com o receio de nós não chegarmos ao fim, eu gostava de começar exatamente pelas 3 coisas que eu, pelo menos, retirei desta lição, depois de ter lido a lição assim de uma ponta à outra. E acho que os 3 pontos que não podem ser passados em claro na lição número 9 é que, primeiro, é o facto de termos estudado a forma como Jesus surge nos Salmos. E isto mostra-nos como a Bíblia enquanto livro único, é desde o seu início ao fim um livro sobre Jesus, em que em cada livro da Bíblia que nós estudamos há sempre um apontamento, há sempre uma ligação que nos leva a Jesus. E este é um livro central. Nós, quando os pequeninos começam a manusear a Bíblia, muitas vezes nos primários, em que começam a aprender, já sabem ler e aprendem os primeiros versículos, nós muitas vezes ensinamos que quando abrem a Bíblia ao meio, o primeiro livro que aparece é o livro de Salmos. E achei curioso que este livro que temos vindo a estudar é o livro do meio, e a lição de hoje, o foco é Jesus. Portanto, Jesus também é o foco central da Bíblia. E isto remete-nos para esta unidade, esta coerência, revelam também que o Espírito que inspirou a mente, revelam o Espírito que inspirou a mente dos profetas e dos apóstolos que escreveram este livro. E uma coisa ligada ao segundo ponto que gostava de ressaltar, está ligado à forma como as origens divinas da Bíblia estão confirmadas. Pelo aquilo que é a palavra profética. Quantos irmãos, uma semana atrás, se vos dissessem que Salmos poderia ser um livro profético, é que o diriam, que o era. Porque, na verdade, nós quando aprendemos também, quando estudamos as várias partes da Bíblia, nós temos a Bíblia dividida no Pentateuco. Eu gosto muito de arrumar as coisas em caixinhas. Então, sabemos que a Bíblia tem o Pentateuco, tem os livros históricos, tem os Evangelhos. E Salmos é sempre associado a um livro, é poesia. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, são livros de poesia. São livros que nós lemos quando procuramos conforto, quando procuramos louvar a Deus, quando procuramos bendizer o seu nome, queremos estar alegres. Mas a lição desta semana mostra-nos que também existe um tanto de profecia no livro de Salmos. E por último, e não menos importante, a lição traz-nos também, acho que foi
não é que haja aspectos mais importantes que outros, mas também nos traz a riqueza das novas perspectivas que nós podemos encontrar na pessoa e no caráter de Jesus. E estas perspectivas, elas começam por aparecer logo na lição de sábado, em que o autor da lição nos leva a vários pontos, e a partir daqui nós podemos ver Jesus de várias maneiras, e eu vou só dizer algumas. Nós temos Jesus como o bom pastor, temos Jesus como o sofredor, Jesus como a pedra de esquina ou a pedra angular, Jesus como o mestre fiel, como o primogênito, um rei que julga e também como um sumo sacerdote perfeito. E ao iniciarmos esta semana, achei também interessante a forma como a lição se desenrola ao longo da semana, porque ela pega num aspecto que nós também já tivemos a oportunidade de estudar. Estas lições da Escola Sabatina são cumulativas. Convém nós sempre termos estudado anteriormente para depois apanharmos o que ficou para trás. E então este aspecto cumulativo é o facto da lição nos mostrar o cuidado de Deus, o cuidado extremo que Deus tem pelas suas criaturas, pelo ser que criou. E é de tal forma que enviou o próprio Filho para morrer por estas criaturas. O Salmo 23 deve ser aquele salmo também que o primeiro versículo da Bíblia que decoramos. E acho que somos capazes de dizer o versículo 1 em uníssono, que nos diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E atenção, que aqui o salmista não diz que o Senhor é o nosso pastor. Ele diz-nos que o salmista assume que ele é o meu pastor. E se isto era realidade para o salmista na altura, o que é que nos impede, nas nossas vidas, de fazer uma realidade no nosso dia-a-dia? A lição sugere-nos uma série de textos que são passados e que eu acredito que também que os tenham estudado, e aparece-nos com visões, não é visões, é sempre a mesma analogia que é feita, e que muitas vezes até torcemos o nariz ao tipo de analogia que é, em que apontam para o Senhor como o pastor que conduz o seu rebanho, que é o ser humano. Este ser humano é a sua criação, é o povo com quem ele estabeleceu uma aliança e a estendeu a todos os povos e nações da terra. Nós muitas vezes não gostamos de ser chamados ovelhas porque quando se sugere que são um rebanho de ovelhas e que vai tudo para o mesmo lado e que vai tudo para o outro lado, é porque somos desprovidos de espírito crítico. Mas Jesus não desprovê as suas ovelhas de espírito crítico e do tal livre-arbítrio também que tantas vezes aqui falamos. Jesus utiliza esta analogia de uma forma muito particular. Esta associação direta que fazemos do bom pastor, antes de focarmos na questão das ovelhas, a associação que fazemos deste bom pastor a Jesus, ela surge precisamente quando ele andou aqui na terra. Por isso é que nós vamos buscar estes vários salmos e depois a forma como Jesus se apresenta, se auto-intitula aqui na terra. Muitos anos depois dos salmistas associarem Deus a esta figura de cuidado, do pastor, Jesus vem afirmar, e permitam-me que leia numa versão um pouco mais moderna, no capítulo 10 do Evangelho de João, de 11 a 15, Jesus diz-nos assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica a vida pelas ovelhas. Quem é assalariado para guardar o rebanho foge quando vê vir um lobo. Ele abandona o rebanho porque não lhe pertence e por não ser verdadeiramente o seu pastor. Assim, o lobo salta sobre elas e espalha o rebanho. Tal homem foge porque é contratado e não se preocupa realmente com as ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e elas conhecem-me também, assim como o meu pai me conhece e eu conheço o meu pai, e sacrifico a vida pelas ovelhas. O cuidado extremo esta visão que Jesus traz do bom pastor é oposta àquilo que a minha Bíblia que eu li chamou-lhe o pastor assalariado ou o mercenário, como muitas das vossas versões são capazes de dizer. E esta visão oposta mostra-nos que este mercenário, este assalariado, quando vê um rebanho em perigo, a primeira coisa que ele faz é abandonar e salvar a sua própria vida. Em oposição, ao contrário, temos o bom pastor apresentado por Jesus, e que também é possível ver em Lucas 15, na parábola da ovelha perdida,
que não só este pastor dá a vida pelas suas ovelhas, como estas conhecem o seu chamado. E esta analogia que é feita com a questão da ovelha e daquilo que eu vinha a dizer, muitas vezes nós não gostarmos de ser associados a ovelhas, mas a verdade é que o Espírito de Profecia apresenta-nos a ovelha como o animal mais tímido e destituído de elementos de defesa, o animal mais indefeso que existe. E que, no fundo, muitas vezes nós, na nossa custa-nos às vezes acreditar, acharmos que somos indefesos, mas a verdade é que foi assim que nós, depois da entrada do pecado no mundo, nós passámos a ser. O cuidado do pastor pelo seu rebanho é infatigável e incessante. E um forte e eterno apego liga-os aos objetos do seu cuidado. A proteção que é posta sobre estes frágeis seres faz com que a vida do pastor se identifique com a das ovelhas. E aqui, cada pessoa, o que a lição traz-nos este cuidado pessoal, é que a ovelha sendo tão indefesa e o pastor tendo este cuidado tão extremo pela ovelha, é como que o pastor quisesse ser um com a ovelha. Cada pessoa, e isto mostra-nos que cada pessoa para Jesus ela é tão conhecida, cada um de vocês que aqui está sentado, e nós já podemos também estudar isto, que Deus conhece a cada um de vocês tão bem que é como se fosse única. É a única ovelha por quem o Salvador tivesse morrido. Foi por cada um de vocês, foi por mim que Jesus morreu. E eu gostava de saber como é que isto vos faz sentir. Saber que Jesus tem um cuidado extremo, que deixou os 99 mundos para trás para vir ao único mundo que pecou e que o veio salvar, que o veio resgatar. Em relação a esta questão, nós vemos como Jesus é o nosso bom pastor. Sónia, por favor. Mas também há um aspecto, quando há pouco dizíamos que o bom pastor tem uma particularidade em relação às suas ovelhas, tem um relacionamento muito próximo. E elas com ele. Portanto, e diz, elas me conhecem. Quer dizer que só podemos conhecer o bom pastor que é Jesus se tivermos um relacionamento muito próximo e íntimo com ele. Há um aspecto muito particular deste bom pastor, é que ele é bondoso, misericordioso. Por isso ele vai em busca daquela que se extraviou, que acabou por se dispersar do grupo. Mas isto é uma característica do caráter de Deus, a sua misericórdia e a sua bondade. É muito interessante que Moisés, quando tem uma proximidade com Deus, vai lançar um desafio. Vai dizer a Deus que lhe mostre que quer conhecê-lo pessoalmente. E Deus vai lhe dizer o quê? Aqui está a minha misericórdia e a minha bondade. Ou seja, são as características do caráter de Deus, é aquilo que Ele é, a sua essência, o seu amor. Por isso Ele vai em busca, nem que seja deixar os outros mundos, e veio a este mundo da forma como veio. Obrigada, Sónia. Mas nós vemos esta relação que existe das ovelhas, do pastor, e ainda assim nós podemos ver que o ser humano, estas ovelhas, do que é que elas foram capazes. E avançando na lição, nós sabemos que estas ovelhas que somos nós, que foram as pessoas contemporâneas também a Jesus, contribuíram para aquele que foi o maior sofrimento suportado aqui na Terra. Não sei se a Lisete quer acrescentar só mais uma coisinha. Eu achei interessante também nesta lição, parafraseando também as coisas que já disseste, achei interessante a ilustração através dos salmos, por exemplo no 23, que o pastor as conduz a pastos verdejantes, etc. E depois, se formos aqui ao salmo 78, 52, 53, o pastor, este Jesus, também nos guia nos desertos. E é interessante, aí eu pus-me a pensar, o que são estes desertos? O pastor não guia só nos pastos verdejantes, guia também nos desertos o seu rebanho. Às vezes é necessário atravessar desertos, a escuridão, para aprender a depender, a confiar e a ter segurança. E para realmente fazer aquele grito de socorro que está no Salmo 1.
Ele é infalível, a bondade e a sua misericórdia é extraordinária. Por isso, Senhor, salva-me e abençoa a tua herança. Acho extraordinário. A bondade e a misericórdia que a Sónia também falava. Viva Mar. Outra lição que nós podemos tirar é que nós, como ovelhas, não sei quem já teve a oportunidade de abraçar uma ovelha, ela cheira mal e fica na roupa. Eu já tive essa oportunidade. Nós cheiramos mal, com todos os nossos defeitos, os nossos pecados. E esse pastor, em todos os textos que nós lemos essa semana, ele sempre está próximo da ovelha. Ele nunca abandona a ovelha, mesmo cheirando mal. E daí ele querer ser um com a ovelha e largar todas as outras pela única que falta. Irmão Carlos. Deus, não devemos ter complexos em ser chamados de ovelhas, ou de identificarmos com ovelhas, porque o próprio Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo. E é também a ovelha que foi conduzida ao matador, não é? Portanto, se o próprio pastor se considera ovelha, não devemos ter complexo nisso. Por outro lado, o bom pastor, quando diz o Salmo, nada me faltará, devemos incluir tudo, para que nos possa conduzir a bons pastos. E esse tudo pode ser a aflição que nos ajuda a corrigir a rota pelos caminhos em que estamos. Certamente, obrigada. É verdade, porque ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Mesmo que no início nos diga que nada nos faltará, isso não significa que seja só prosperidade. E já falava também, não existe a teoria da prosperidade, a teologia da prosperidade. Deus aplica-nos, nós estudámos um trimestre inteiro sobre as dificuldades das nossas vidas que nos sucedem para nos fazer melhores e mais próximos de Jesus. E como eu dizia, o ser humano, estas ovelhas, foram os tais que foram capazes de contribuir para o maior sofrimento que foi suportado aqui na Terra. Poucos aqui associariam, também dizia no início, que poucos aqui associariam o livro de Salmos a um livro profético. E, no entanto, o conhecimento que o próprio Jesus tinha das Escrituras e a sucessão de acontecimentos levou a que tudo o que foi descrito pelos salmistas se cumprisse no derradeiro evento que foi a vida e a morte de Jesus. Quantas vezes nós temos Jesus a afirmar que algo teria de se passar para que tudo se cumprisse? E muitas vezes não era só os cumprimentos dos livros dos profetas, do que tinham sido ditos, e a lição é rica nesses aspectos. Ela também é clara a afirmar que os acontecimentos retratados no Salmo 22, aquele que estudámos com maior detalhe, que não podem ser associados ao reinado de Davi. Historicamente, aquilo que acontece não bate certo. E, no entanto, é este o Salmo 22, que dá o enquadramento perfeito para o sofrimento que foi vivido por Jesus, desde o Getsémani até à cruz. E desde os maus tratos, da troça que Jesus sofreu durante a madrugada em que foi traído, em que foi feito preso, nos vários locais por onde ele passou, ele foi arrastado, foi torturado, para depois ser julgado por homens que iam escarnecendo dele. Temos no Salmo 22:8 que diz palavra por palavra o mesmo que aparece em Mateus 27:43, quando os homens escarneciam dele, que confiou em Deus, Jesus, que tinha confiado em Deus, confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse, sou filho de Deus. Se calhar conhecemos mais a expressão do se ele salvou os outros, se salva a si mesmo, a forma como utilizaram as palavras que Jesus tinha dito em favor dos outros contra ele, e toda a zombaria, todo o escárnio, o gozo, as pedras que lhes foram atiradas, os maus tratos, porque lhe bateram. São vários. O episódio do julgamento e da morte de Jesus, eu pude estudá-la há pouco tempo, e é uma coisa que eu tenho vindo a fazer no meu estudo pessoal, e é muito. É mais que comovente.
não há explicação para o que um ser humano possa ter suportado naquela altura. E além disso, o Salmo 22 mostra-nos também outras coisas que foram acontecendo na vida de Jesus. Nós temos aspectos como as mãos e os pés trespassados, que foram na cruz, os ossos que não foram quebrados, sabendo que todos os julgados à morte de cruz eram-lhes quebrados os ossos das pernas, o repartir das vestes e o lançar sorte sobre eles, coisa que aconteceu já depois da própria morte de Jesus. E sobre isto, o Jesus não pôde intervir, por mais conhecimento que ele tivesse das Escrituras, ele não pôde intervir no decurso das ações, mas ainda assim estas coisas foram cumpridas. No primeiro verso do Salmo 22 nós temos exposta a hora de maior agonia de Jesus, em que diz: Deus meu, por que me desamparaste? Não foi pela zombaria, não foi pela tortura, não foi pela fuga dos seus discípulos que o deixaram completamente sozinho, mas foi pela dor da separação do Pai. Essa foi sim a maior de todas as agonias que Jesus passou naquelas horas desde que foi preso. E mesmo assim, ele conseguiu orar ao Pai e proferir estas palavras. A postura de Jesus era tal que entre o Pai, entre Deus, que mesmo não sentindo Deus com ele, porque foi esta dor da separação, ele ainda foi capaz de orar. E em súplica, uma súplica que nós não conseguimos compreender. E é incompreensível a percepção humana. E ainda considerado iliterado, Jesus conhecia os escritos que formavam o Antigo Testamento. E são múltiplos os exemplos que existem. Não vamos lê-los, mas Salmos 41, 4, 69, 21, 88, 8. Nestes salmos todos, nós no livro de Salmos conseguimos ver a forma como Cristo previu, como ele conhecia o tratamento que iria receber dos homens. E, no entanto, a sua atitude foi de entrega total. Ele mostrou que foi ali que a misericórdia e a verdade se encontraram, que a retidão e a paz se abraçaram. É um tema sobre o qual todos nós nos devemos debruçar. E tanto assim que Jesus passou a ser a tal pedra rejeitada. Ele passou a ser de pedra rejeitada para a pedra angular, a pedra de esquina, que sustentaria todo um edifício. Eu já sabia, quando li a lição de uma ponta à outra, toda pela primeira vez, esta história da pedra, eu sabia que já tinha lido em qualquer lado que esta história da pedra era real. Esta é uma alusão que também foi uma descoberta de há pouco tempo, porque é uma alusão incrível a um episódio que se passou com o povo de Israel, exatamente de uma pedra de esquina que foi rejeitada. Então o que aconteceu foi que, quando a construção do primeiro templo, do templo de Salomão, foi trazida para ser utilizada nas fundações do edifício, uma pedra com umas dimensões que eram pouco comuns. Era uma pedra enorme, com uma forma estranha, e os construtores, quando olharam para ela, viram que ela não servia em lado nenhum. Eles não acharam lugar para ela e rejeitaram-na. E a verdade é que a pedra foi ficando ali, era um empecilho para quem estava, imaginem, num lugar de trabalho, ter uma pedra ali no meio, que não tinha utilidade, e os trabalhadores avançavam, mas a pedra continuava rejeitada. E mais tarde, quando os construtores começaram a assentar o canto onde iria recair todo o sustento do edifício, eles começaram à procura de uma pedra que tivesse a estrutura correta, onde todo o templo pudesse ser suportado. E então eles sujeitaram uma série de outras pedras através de testes ao tamanho, à força, à forma que fosse conveniente para aquele lugar particular, porque eles sabiam que se fizessem uma escolha errada, o edifício todo iria ruir. E então, de todas as pedras que foram escolhidas, não havia nenhuma que tivesse resistido ao teste da pressão. E todas as pedras tinham cedido, até que alguém chamou a atenção para a tal pedra que estava ali a fazer de estorvo. Ela tinha estado exposta ao ar, tinha estado exposta ao sol, tinha estado exposta a tempestades, e ela não apresentava a menor fissura.
E a pedra voltou a ser examinada pelos construtores e só faltava um teste para que ela pudesse passar. E se a pedra passasse naquele teste, eles iriam decidir aceitá-la para a pedra de esquina. A prova foi feita, a pedra foi aceite e ao ser trazida para o local ainda havia um outro aspecto, que era a forma perfeita de encaixe que ela encontrou no local onde iria ser suportado todo o templo. Portanto, ela tinha o encaixe perfeito. E em visão profética, Isaías mostra-nos que esta pedra simbolizava precisamente Cristo. E, novamente, o próprio Jesus volta a fazer esta ligação. Em Lucas 20, capítulo 17, ele faz questão de nos relembrar que é isto depois que está escrito. A pedra que os edificadores rejeitaram veio a tornar-se a pedra fundamental do edifício. Relembramos nós o nosso verso áureo da nossa lição, que diz-nos precisamente que a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça de esquina. Encontramos aqui as tais profecias a serem cumpridas. Todas as provas suportadas, como podemos ver na lição de segunda-feira, a pressão imensa a que foi submetida a pedra sobre a qual está firmado o reino celeste, mostra-nos o pleno cumprimento da parte de Deus da aliança que fez com o seu povo desde Abraão. E os livros de Salmos traz-nos também a referência aqui a estas promessas, não só às profecias cumpridas, mas às promessas que Deus faz com o seu povo. A lição fala-nos daquele que é o concerto davídico. Este concerto ou promessa apresentada no Salmo 132, capítulo 11, diz-nos que o Senhor fez uma promessa a David e não falharia. Estabelecerei um dos teus descendentes e até... Vou voltar a ler do início. O Senhor fez uma promessa a David e não falharia. Estabelecerei um dos teus descendentes e ele se assentará no trono depois de ti. E no verso 12 continua. Se os teus descendentes se mantiverem fiéis à aliança, a qual fiz com o povo de Israel, e fiéis aos mandamentos que virão a aprender, também ocuparão o trono de Israel para sempre. E é aqui que está o ponto depois que a lição nos questiona. É que na história de Israel que nós conhecemos, desde que foi implementado um regime monárquico, a decadência moral e a fidelidade a Deus foi parte do acordo que não foi cumprida. E por essa razão o concerto vai ser todo posto em causa. Significa isto que Deus abandona o concerto? De maneira nenhuma, irmãos. Mesmo com um período de cativeiro pelo meio, Deus manteve-se e mantém-se fiel às suas promessas. E como é visível, séculos mais tarde, no Cântico de Zacarias, em Lucas 1,69, é-nos dito: e nos levantou uma salvação poderosa na casa de David, seu servo. Temos a questão do cumprimento da promessa da parte de Deus e da misericórdia que Ele apresenta para nós continuarmos ainda a fazer a nossa parte no cumprimento desta aliança. E comprova mais uma vez aqui a coerência e a unicidade da Bíblia enquanto um livro único. Nós percebemos que Jesus é o Messias de quem os Salmos falam, pois é o único capaz de cumprir todas as expectativas contidas neste Salmo, no Salmo 132. E agora sim podemos ter a perspectiva de um reino que vai durar para sempre. No entanto, este concerto que é feito ainda nos traz outra questão. A lição levanta-nos uma outra questão. No Salmo 89, versículo 27, versículo 26 e 27, diz-nos que invocar-me-á dizendo: és o meu Pai, o meu Deus, a rocha da minha salvação. Também por isso o tratarei com a honra que se dá a um filho mais velho, farei dele o mais poderoso de todos os reis da terra. Em muitas das vossas Bíblias acredito que esteja utilizado o termo do primogênito. Só que aqui havia duas questões. É que, aplicando este salmo a David não era filho primogênito, era o 8º filho da casa de Jessé, por isso não era o primeiro filho a ser nascido da sua casa. E o próprio Jesus também não era filho primogênito, neste caso de José. Ele tinha irmãos mais velhos depois de ter sido concebido. Pastor Rogério. Para se ter em conta que o primogênito não é numa perspectiva cronológica, no tempo, mas não numa perspectiva horizontal, mas numa perspectiva vertical. O primeiro é a importância.
existem aqui vários aspectos depois que a lição nos traz. É que podemos aprofundar mais o conhecimento bíblico em como a Bíblia não pode ter sido um livro escrito ou inspirado pela mente humana, porque ele mostra-nos a perfeição divina. A utilização desta expressão, ela não procura referir-se ao aspecto biológico. Não estamos aqui a tratar de questões biológicas de quem é o primeiro filho de quem. Primeiro, na perspectiva que o pastor Rogério dizia, do próprio David, ele estava numa posição exaltada, ele tinha sido considerado o rei, o primeiro rei de Israel, estava numa posição exaltada, com privilégios e responsabilidades de rei. E mais ainda, Jesus mereceu esta exaltação, não só pelo cenário sacrificial todo que nós já podemos rever, mas também por ter sido o próprio agente da criação, a tal verticalidade também que o pastor Rogério falava. Ele é o agente da criação. O apóstolo Paulo chama-o precisamente, em Colossenses 1,15, o primogénito de toda a criação. Jesus foi o primeiro. Temos também no Evangelho de João. João refere-se a ele como o criador de tudo o que existe. E nada existe que não tenha sido feito por ele, em João 1,3. E ainda temos uma segunda forma de primogenitura que nos aparece, que nos é indicada e que não é aplicada a mais nenhum ser. Aqui nem David, que foi exaltado como rei, mereceu esta primogenitura. Em Apocalipse 1,15 nós temos Jesus Cristo como a testemunha fiel, o primeiro dos ressuscitados ou o primogénito dos mortos. Jesus aqui foi o único que morreu, ressuscitou e nunca mais morreu de novo. E a nossa redenção e esperança que está neste pequeno pormenor que a lição nos faz, como este de Jesus como primogénito. Um pequeno pormenor, mas de grande diferença. Obrigada. E este versículo em Apocalipse é interessante porque ele não termina com Jesus como o primogénito dos mortos, mas sim como o soberano do rei da terra, dos reis da terra, de todos os reis da terra. Ele é o rei dos reis. E temos então mais uma nova perspectiva, aprendemos mais uma nova perspectiva da pessoa e do caráter de Jesus. No Salmo 2, versículo 7, nós temos aqui aquele que é o escolhido de Deus. Os versículos 6 e 7 dizem-nos que este é o rei da minha escolha, coroado por mim no meu santo monte Sião. E o seu escolhido responde: vou revelar os propósitos de Deus, porque o Senhor me disse: tu és meu filho, hoje tornei-me teu pai. E quem outro que não Jesus, que veio para realizar uma obra pelo seu pai? E dizia já Jesus à sua mãe quando o perdeu, quando ele foi apresentado no templo: não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E aqui é concedida a Jesus uma honra e autoridades que são sem precedentes. Esta forma como o livro de Salmos exalta Jesus como o Rei dos Reis. Diz-nos Ellen White, desejar a todas as nações, que quando Jesus voltar de novo à terra, não como preso rodeado pela plebe, os homens hão de vê-lo. Hão de vê-lo então como Rei do céu. Jesus virá na sua própria glória, na glória do seu Pai e na dos santos anjos. Míriades de míriades e milhares de anjos, os belos e triunfantes filhos de Deus, inexcedível formosura e glória, hão de acompanhá-lo. Então sentar-se-á no trono da sua glória, e diante dele se congregarão as nações. Então todos os homens o verão, incluindo os que o trespassaram. Em lugar de uma coroa de espinhos, terá uma de glória, uma coroa dentro de outra. E os que troçaram dele e o feriram, ali estarão. Este é o Rei também Jesus que nos é apresentado. Na continuação do Salmo 2, os versículos 8 e 9, continuam a dizer que basta pedires e eu te darei todas as nações do mundo. Tu as governarás com uma vara de ferro e as despedaçarás como louça de barro. Temos um rei que, para além de rei dos reis, é também juiz. E ele julga. Isto aponta para o juízo, em que os inimigos ficariam debaixo dos seus pés. Como também nos remete no Salmo 110, em que disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita,
até que ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. E Jesus é colocado aqui à direita do Pai, com toda a honra e louvor, pronto a julgar as nações, com vara de ferro. Isto dá medo? Jesus a lição não nos apresenta este julgamento das nações como uma forma de terror, mas sim com o propósito de terminar com o domínio do mal. E este mal foi aquele mal que conduziu à entrada do pecado no mundo. É o mal que permite que nós hoje aqui na Terra vivemos pediu-os de permanecer para sempre. Mas Jesus vive para sempre e por isso é permanentemente sacerdote. Este sacerdote também é rei. Ao contrário dos sacerdotes do povo de Israel, dos levitas, este é um sacerdote que também é rei, como já podemos ver. E na Bíblia apenas um outro nos aparece com estas características. Ela fala-nos, ela aponta-nos para um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. E é na ordem de Melquisedeque que temos a plenitude da justiça de Deus através de Cristo. No Salmo 110, também nos versículos 4 e 5, é feita esta referência ao sacerdócio de Melquisedeque. O Senhor jurou, diz-nos os Salmos, o Senhor jurou e nunca há de alterar o seu intento. Tu és sacerdote para sempre, e à semelhança de Melquisedeque. O Senhor ao teu lado derrubará muitos reis quando executar o rigor da sua justiça. E este é o perfeito sacerdócio real. O autor da lição, ele diz-nos que este juramento de Deus, de não desistir de nos dar um sacerdote perfeito, é um sinal da sua graça. A lição aponta-nos para Melquisedeque como o único sacerdote que era rei também, a quem Abraão apresentou sacrifício. E aqui temos novamente um Jesus que, para além de ser rei também como Melquisedeque, ele era o sumo sacerdote que nos convinha. Era o sumo sacerdote santo, irrepreensível, sem nunca ter sido manchado pelo pecado, separado dos pecadores, e foi-lhe dado o lugar de maior honra no céu. Ele não precisa, como os outros sacerdotes, de oferecer sacrifícios diários, primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelos do povo, como os outros sumos sacerdotes. Mas Jesus sacrificou-se pelos pecados do povo de uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo em sacrifício na cruz. Ele, para além de ter sido o sacerdote, também foi ele o sacrifício. E temos aqui então aquilo que a lição nos apresenta daquilo que é a pessoa de Jesus. E nós podemos ver então, temos o vislumbre do bendito que vem em nome do Senhor, como os salmos nos mostram. Eu vejo Cristo como o meu bom pastor, eu vejo Cristo como aquele que sofreu pelos meus pecados, pelo aquilo que eu faço de errado na minha vida, hoje, pelo aquele que cumpriu a sua parte da aliança e espera que eu cumpra a minha parte também, como o primeiro de todos. É o primogênito, desde a criação até à morte que já foi vencida. Ele é o meu rei e ele é o meu sacerdote que está hoje a interceder por mim. Em 2 de Coríntios, no capítulo 1, versículo 20, o apóstolo Paulo diz-nos que todas quantas promessas há de Deus são nele, em Jesus, e por ele, por Jesus. Jesus é aquela que é a personagem central da Bíblia. E ele está sempre atento à sua aliança. Todos os que o procuram o encontrarão. A todos os que baterem, abrir-se-lhes à porta. Não será dada a desculpa, não me incomodes. A porta está fechada, não a quero abrir.
nunca se dirá, não posso ajudar-te. Esta foi a lição e as várias conclusões que foram possíveis de retirar ao longo desta semana, pelo menos da minha parte. Incentivando, acima de tudo, a este relacionamento diário que Jesus pede que nós tenhamos com Ele. Seja no estudo da lição da escola sabatina ou de qualquer outra forma de nós nos encontrarmos com Jesus a cada dia. Nós temos de ter a certeza, tenhamos a certeza de que Jesus está sempre à nossa espera. E eu, para terminar, gostava de partilhar convosco uma pequena metáfora que descobri há pouco tempo e tinha mesmo muito gosto de fazer esta partilha. Tenho estado a ler todas as manhãs um excerto de um livro que me ofereceram pelo Natal e que tem sido uma grande bênção na minha vida. A autora, ela não é adventista, é cristã. São livros que às vezes é preciso ler com algum espírito crítico, mas de qualquer das formas ela apresenta esta forma de comunhão com Deus, também retirada de um outro autor que ela se apropria e de que eu agora faço a partilha convosco pela preciosidade que eu achei aqui. E então aquilo traz-nos a metáfora da forma como uma pessoa decide mostrar a Jesus a casa do seu coração. E eles entram juntos na casa do seu coração e começam a passar em revista cada divisão da casa. Então entram na biblioteca, um lugar com paredes escuras, cheirava a mofo, bafiento. Eles passam pela sala de refeições, onde estão todos os apetites e todos os gostos daquela pessoa. Passam pela oficina, onde se executam os trabalhos diários, os hobbies de lazer, as atividades manuais. Passam pelo salão de festas, onde estão as atividades de lazer, os convívios com os amigos. Mas chegam a uma sala que é chamada sala de visitas. E nessa sala encontram 2 cadeirões confortáveis, uma lareira acesa, um sítio confortável para estar. E era o aposento mais íntimo e confortável onde eles tinham passado. E Jesus, naquele momento, encontrando um aposento ideal, promete: estarei aqui todas as manhãs, encontra-te aqui comigo e começaremos o dia juntos. E estes momentos, para aquela pessoa, eram momentos preciosos de leitura da Bíblia, de contemplação das verdades que Jesus lhe transmitia, mas a pouco e sob a pressão das responsabilidades do dia-a-dia, houve um dia que foram só uns minutinhos que ele passou na sala de estar. Não houve um dia que teve de saltar, porque a responsabilidade de estar atento nas outras salas era tanta que não conseguiu ir. E de um dia passaram a 2 dias, e houve uma vez que foi uma semana inteira que não foi, e passou um mês. E entretanto houve um dia que esta pessoa passou pela porta da sala de visitas. E a lareira estava acesa. E ele reparou que a lareira estava acesa e entrou na sala. E ao entrar na sala estava lá Jesus sentado. E ele perguntou-lhe: o senhor esteve aqui todas as manhãs? E ele disse: sim. Eu disse que estaria aqui todas as manhãs para me encontrar contigo. E os momentos que nós passamos em comunhão com Deus, isto para mostrar que os momentos que nós passamos em comunhão com Deus, eles não são apenas um favor que Deus nos faz. Ele não procura... Deus não está ali para nos fazer um favor, para contribuir para o nosso progresso espiritual e para nos ajudar nas lutas do dia-a-dia unicamente, apenas. Deus, isto para... Nós passamos em comunhão com Deus, significado para o próprio Jesus. E com toda a certeza que digo que Jesus, hoje e a cada dia, quer encontrar-se com vocês na vossa sala de visitas também, na vossa sala de estar. E é este o meu desejo para este dia de sábado, para todos. Obrigada. Esses momentos também que nós passamos em comunhão com Deus têm significado para o próprio Jesus. E com toda a certeza que digo que Jesus, hoje e a cada dia, quer encontrar-se com você